Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, todos e todas. É um prazer a gente estar aqui novamente em um outro evento da Comissão de Direito Ambiental da 12ª Subseção da OAB. A comissão tem feito alguns trabalhos durante esse período também de pandemia, né? Eu não vou nem falar durante o período de pandemia, mas durante o ano de 2019, nas modalidades que a pandemia permite, né? Geralmente a gente faz alguns eventos que dão muita gente, né? Tem muito comparecimento, inclusive dia 8 agora de novembro, vai completar um ano que a gente fez o fórum de comissões de direito ambiental discutindo direito urbanístico, ambiental e urbanístico na sede da 12ª Subseção, que foi um evento que deu mais de 250 pessoas, né, no auditório lá da faculdade, da OAB, e a gente vai completar agora dia 8 de novembro um ano. Esse evento foi comentado, né, tanto a nível estadual quanto federal também. A gente teve aí comentários da presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB do Conselho Federal, teve a presença do Flávio Hamed, que é um apoiador da comissão, presidente da Comissão de Direito Ambiental lá do Rio de Janeiro, da OAB do Rio, e é muito importante. A gente não podia ficar parado esse ano, já tivemos um evento durante a Semana do Advogado, e agora a gente vai ter ali essa palestra, esse bate-papo com o Frank Pavan, né, que é advogado atuante na área do direito ambiental, membro da Comissão de Direito Ambiental da 12ª Subseção da OAB, engenheiro ambiental, pós-doutor em meio ambiente pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor universitário, e costumo sempre dizer que tem que estar agregado ao currículo gente da melhor qualidade, né? Extremamente simpático, debatedor e um grande conhecedor da matéria, né? Não só detentor de títulos, mas de conhecimento também, né? Então, a palavra inicial é sua, Frank. Fica aí, pode se manifestar à vontade, depois aí a gente vai trocando essa ideia aí com algumas perguntas e tal, Beleza. tá? Fica à vontade. Bom, boa tarde, boa noite para todo mundo, para todos e para todas. Jefferson, muito obrigado aqui pela parceria, por estarmos nesse momento dentro do órgão de classe do direito, discutindo um assunto que se discute muito no órgão de classe da engenharia, das áreas técnicas, que é saneamento. Então, é muito bacana ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com os colegas aqui do direito e com você, também atuante na área ambiental, sobre saneamento, que quase sempre a discussão fica restrita às pessoas da área da engenharia. Como eu também trabalho com engenharia, eu costumo permear aí nas duas áreas, e é muito legal poder trazer alguma informação aqui para os profissionais da área jurídica sobre o que essa lei vem trazer para a gente, por que ela foi criada, né? Assim, a gente vai conversar um pouquinho aqui de maneira bem didática e até mesmo para tentar perceber em que momento ou quando que um profissional, um operador do direito pode estar inserido ou atuar dentro desse campo chamado saneamento. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos bater um papo bem tranquilo aqui. Espero que eu possa agregar informação para todo mundo que está participando. Com certeza. Então, vamos lá. O Frank foi convidado para falar sobre o Marco Legal do Saneamento Básico, é uma lei recente, a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, uma lei extremamente comentada, debatida, né? Ainda tem muito ainda para se debater sobre ela, porque ela alterou diversas outras leis, alterou a estrutura da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mexeu com a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, com a própria lei de saneamento que a gente tinha antes, das diretrizes de saneamento básico que a gente tinha antes. E aí, Frank, na sua visão, qual é o principal, né, qual é o principal objetivo dessa lei, né, para todos nós aqui, a importância dela aqui para o Brasil, né, para o nosso ordenamento jurídico e para a nossa sociedade?
a importância, quando a gente fala em saneamento de forma geral, para os leigos, quando se fala em saneamento, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é água e esgoto. Então, se fala assim, a cidade não tem saneamento. Ou o próprio candidato à prefeitura, lá, prefeito da cidade, fala, prometo melhorar as condições de saneamento. E todo mundo, assim, de forma geral, as pessoas acreditam que saneamento seja serviço de água e esgoto, quando, na verdade, saneamento é constituído por 4 diretrizes, que é abastecimento de água tratada, que é a água que chega potável na minha casa, coleta e tratamento do esgoto, o esgoto que eu gero na minha casa, que tem origem na água que eu consumo na minha casa. Então, a coleta e o tratamento, para depois lançar esse esgoto tratado na natureza. Manejo e gestão de resíduos sólidos, seja resíduo sólido da minha residência ou de serviço de varrição das ruas. E a questão da drenagem urbana para evitar o alagamento na cidade. Então, assim, o saneamento está constituído por esses 4 serviços. E esses serviços são competências constitucionais do município. A Constituição Federal atribuiu, no artigo 30, ao município a competência para prestar esse serviço. Que saneamento não é só água, esgoto, resíduo e manejo. Saneamento é cuidar da vida, da saúde, dar qualidade de vida para a sociedade. Ninguém vive no meio do lixo, ninguém consegue ficar sem água tratada e ninguém consegue tomar banho no esgoto. Em contrapartida, também não consigo andar numa cidade alagada. Então, isso é qualidade de vida. A gente vem discutindo isso há muitos anos, assim, desde a pré-história, o homem, o ser humano, ele vem tentando se distanciar de lixo, se distanciar de resíduo. A gente, até mesmo o ser humano, pegou isso como referência dos animais. Vejam que gato, cachorro, eles fazem as necessidades deles e vão e enterram. Então, o ser humano começou a observar isso no passado e veio evoluindo, tentando trazer uma solução. O nosso problema, assim, de ordem geral, sobre a importância que eu digo aqui no Brasil, está associado à qualidade de vida, mas o nosso maior problema, um dos maiores problemas, é que nós temos uma economia discrepante, nós temos regiões geográficas muito distintas, e esse serviço acaba, muitas vezes, atendendo às áreas urbanas e as regiões periféricas ficam carentes disso. Então, a proposta desta lei, que é um novo marco, mas que apenas atualiza uma lei anterior, de 2007, é tentar preencher algumas lacunas que essa lei 11.445, que é o Plano Nacional de Saneamento de 2007, deixa em aberto. Então, nós já temos uma lei em vigor, e eu até falo isso com o povo lá da engenharia, né? Que falou assim, olha, gente, estamos falando em novo marco legal de saneamento, não quer dizer que a lei anterior morreu. Essa lei nova apenas atualiza a lei anterior. Então, nós tivemos uma atualização, porque tudo aquilo que é antigo a gente precisa atualizar. As pessoas trocam de carro, trocam de roupa, a gente precisa atualizar. E essa lei foi uma atualização para algumas lacunas que ficaram na Lei 11.445. E a importância dela é tentar tornar mais próxima a universalização, né, que é um dos princípios dessa lei, a universalização do acesso a esse serviço de saneamento. Acho que o início do papo pode ser por aí. Universalizar o acesso. Sim, sim. E que é importantíssimo, né? Principalmente agora, para o momento que a gente está passando agora, tanto da pandemia, né? Que é um problema de saúde pública, mas é um problema ambiental também, porque saúde pública é um problema ambiental, elas estão interligadas, né? E o momento que a gente passa a níveis eleitorais, né? A gente passa por uma eleição exatamente municipal, onde o candidato tem que estar vinculado, né, a esse compromisso com o saneamento. Né? Não adianta vir com propostas absurdas e não ter uma proposta de saneamento. Né? E aí a gente tem aí, como eu falei, você comentou também, de forma mais aprofundada, essa lei, a 14.026, alterou diversas leis, né? Entre elas aí, inclusive, o antigo marco legal que a gente tinha do saneamento básico, das diretrizes de saneamento básico. Quais eram as deficiências que a gente podia encontrar, que existiam nas outras leis e que
essa lei agora, a 14.026, tenta resolver, digamos assim, né? A gente busca espera que ela seja efetiva, né? Quais seriam as deficiências que existiam anteriormente? Antes de falar das deficiências, eu vou complementar, fazer um adendo aqui ao que você falou de momento eleitoral e questão de política pública. A política de saneamento, ela é tão importante, ela tem uma influência muito grande na economia e na política pública de saúde dos municípios, do estado e do país. Existem alguns estudos, e aí eu vou colocar uma variação aqui, alguns estudos mostram que a cada R$ 1 investido em saneamento, a gente economiza R$ 4 no SUS relacionado a doenças de veiculação hídrica ou doenças relacionadas a ambientes sem saneamento. E outros estudos falam que a cada R$ 1 investido em saneamento, a gente economizaria R$ 9 na saúde. Então vejam como as políticas públicas estão entrelaçadas e essa integração é importante. Mas aí falando das lacunas da lei anterior, a primeira que eu vejo que foi muito importante é que nós não tínhamos uma agência reguladora de saneamento. Nós temos uma agência de águas, tínhamos, né? A Agência Nacional de Águas, a ANA, que regulava o uso da água, e o uso da água bruta, a água que está lá na natureza. Nós não tínhamos agência reguladora a nível federal. Existem algumas agências locais, estaduais, municipais, mas nós não tínhamos uma agência para regular e fiscalizar esse tipo de serviço. Então, acho que essa é uma lacuna que está sendo preenchida agora. E vai ser bem importante a participação da ANA. A ANA, inclusive, passou uma das alterações de uma lei, né, da lei que criou a ANA, ela passou a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento. Continua com a sigla ANA, mas ela passa a ser chamada Agência Nacional de Águas e Saneamento, e ela vem trazer a regulação para o saneamento e a fiscalização nessa atividade. Era muito estranho, eu digo estranho, a gente falar de Política Nacional de Recursos Hídricos, você atua bastante lá no Comitê de Bacia, falar de água e não falar de saneamento é algo que não é compreensível, porque se a água vira esgoto e o esgoto tem que ser tratado para lançar na água, como que essas políticas não conversam? Como que eu tenho uma agência para regular água e não tenho uma agência para regular saneamento? Então, essa é uma primeira lacuna que eu acho super importante, acho que a ANA vem para agregar. A segunda é integrar as políticas públicas, que foi aquilo que eu falei com vocês agora aqui, né? Falei, pegar política pública de água, de recurso hídrico, com saneamento, com resíduo sólido, plano diretor do município, vamos ver quantas pessoas aí tem em cada região, qual é o volume de resíduo que está sendo gerado, se tem árvore, se não tem árvore, se precisa podar, se não precisa podar, integrar plano diretor com política pública de saneamento, de saúde, de educação. Isso é uma outra proposta também que a gente não tinha, então essa integração eu acho que vai ser fantástica. Outra coisa que a lei traz para a gente é o incentivo à especialização na área de recursos hídricos voltados para saneamento. Então, se eu perguntar aqui quantas pessoas, advogados, trabalham na área ambiental, eu tenho certeza que nós não vamos encher uma mão aqui. Né? Não dá as duas mãos, a gente não tem 10 que trabalham com ambiental. Agora, quando você está falando em saneamento, eu vou precisar de pessoas da engenharia, da área técnica, que trabalhem com recursos hídricos, e a lei vem trazer essa proposta. Acho que um ponto muito mais relevante, assim, não mais relevante, mas que foi muito discutido, é a questão dos contratos que, anterior a 14.026, eram contratos de programa. O município poderia contratar, por sua iniciativa, contratar prestador de serviço. E, a partir de agora, a lei traz o processo de licitação, a concorrência. Então, acho que isso também pode ser uma proposta bem bacana. E, aproveitando o gancho, né, a gente não tem tanto tempo para falar do assunto, mas muitos têm falado sobre privatização. A lei não vem com a proposta de privatizar nada. A proposta da lei não é privatizar. A proposta da lei é universalizar o serviço, fazer com que todo mundo receba os 4 serviços. Como percebeu-se, e aí agora eu estou falando, Frank, leitor de jornal, e pelos resultados que nós temos,
com essa irregularidade econômica, financeira, social que nós temos no país. Só a título de exemplo, Jefferson. Vamos pensar assim, em abastecer o município de Campos na planície com água tratada é uma coisa. Agora, se a gente pensa numa cidade, Petrópolis, Teresópolis, que está no alto, no morro, é outro processo. Eu vou ter um consumo maior de energia para bombear água para cima e depois deixar a água cair por gravidade para baixo. Então, todos esses aspectos ambientais influenciam nisso. Então, essa coisa do processo de licitação, toda hora eu penso em licenciamento, de licitação, ele pode trazer a concorrência e a concorrência pode trazer um serviço melhor. Pode. Não se dá para afirmar nada. O fato é que os contratos serão alterados, o contrato de programa acaba, entra processo de licitação, a concorrência pode trazer benefícios para essa universalização do acesso. A proposta não é privatização. Tanto que empresa pública e privada podem participar da licitação. Sim, sim. Inclusive, né, muito me preocupa, né? A gente tem uma preocupação no momento que a gente fala em concorrência, em contratação, né? Como é que vai ficar as tarifas sociais que devem ter, né, para as populações de baixa renda. E em uma leitura que eu fiz da lei, toda vez que vai se tratar de pessoas de baixa renda, fala-se empoderar, né? Poderá se instituir. E isso, particularmente, me dá muito medo, porque o poderar fica muito vago, né? E falta uma visão de política, porque a gente não pode se afastar da política pública. O fato de ter feito uma licitação para uma empresa privada prestar o serviço não faz com que aquele serviço deixe de ser público, né? Então, tem que ter em foco ainda o atendimento do interesse público e o atendimento na ideia de universalização até para aqueles que também não têm condição de pagar. Isso é um grande desafio que eu acredito que essa lei traz, né? E aí a gente viu aí, você acabou de comentar aí das deficiências que a gente tinha anteriormente, e você colocou aí a questão da ANA tratando de águas, mas não tratando de saneamento. Realmente é absurdo, né? A gente discutiu o manejo de águas, mas não se discutir o que vem desse manejo de água, né? O que pode ser posteriormente também, no caso do esgoto, e da água propriamente dita, né, em termos de saneamento. Tem que ser discutido também. Acho que é mais uma matéria até para o debate dentro dos comitês que estão ainda em uma questão muito embrionária, ainda pegando força ainda dentro do Brasil, a figura do comitê de bacia ainda, né? Ele tem uma figura muito formal, mas ainda pouco material no que tange, na minha visão, a democratização da água, né? Então, essa lei, a 14.026, na sua opinião, quais foram os pontos principais? Quais foram as principais novidades que ela trouxe que a gente não tinha no ordenamento jurídico anteriormente? Bom, assim, eu vou complementar aqui, né, que eu acho importante, você falou do fator social e das classes econômicas menos favorecidas. Na lei anterior, mas que ainda é vigente, né, na 11445, ela trata da questão do subsídio cruzado, que é quem ganha mais, quem paga menos, e aí a gente consegue trazer o equilíbrio nessa relação tarifária. Agora, além da proposta ser um pouco diferenciada, ainda há a possibilidade da cobrança de taxa de tarifa de resíduo, de tarifa de poda de árvore, de tarifa de varrição. Então, a gente tem aí um acréscimo na estrutura tarifária do serviço de saneamento. Eu acho que, assim, os benefícios, os maiores benefícios, eu continuo meio que estava dizendo até redundante, é trazer uma agência reguladora. Quem trabalha sem fiscalização, a gente é assim, em algum momento a gente acalma, não dá o nosso melhor. Então, se tiver cobrança, se tiver fiscalização, a coisa vai fluir de certa forma. O contrato, sendo por concorrência, acho também que abre um leque de oportunidade para outras empresas, para outros profissionais. A gente vai ter
na área técnica, os profissionais da engenharia estão com uma expectativa muito grande nesse sentido, porque assim, existem as multinacionais que já estão interessadas em prestar o serviço, existem empresas internacionais que querem prestar o serviço, e a gente começa a pensar assim, poxa, como que uma empresa sueca de saneamento vem tratar o nosso esgoto aqui, que é diferente do esgoto deles? Sim. E aí, você falando sobre os contratos, né, é muito interessante que durante um período eu fui advogado público, né, e sempre existiu uma discussão eu fui advogado público de um município, e existiu uma grande discussão da necessidade da manutenção de contratos, principalmente com empresas públicas, né, ou até sociedade de economia mista, mas no geral são empresas públicas, né, da manutenção desses contratos, e a gente via a total inoperabilidade dessas empresas, né? Que na maioria das vezes ela está interessada só na distribuição, no tratamento, na distribuição de água e não no esgoto, porque o esgoto é de custo muito elevado perto da água, né? Como é que vão ficar esses contratos? Porque existem grandes contratos, existem municípios que refizeram seus contratos, né, recentemente ou há pouco tempo, contratos com prazos assim grandes, né, em termos por conta de investimento e tudo mais. Como é que vão ficar esses contratos agora com essa nova lei? Tem um outro... Contrato é o assunto que a gente mais discute aqui, né? A gente trabalha na área ambiental, mas tem que saber contratos. Existe uma outra possibilidade que a lei atual, outra atualização, né, que a lei trouxe para a gente, que é a possibilidade de subdelegar serviços. Então, isso vem responder exatamente o que você está falando aí. A prefeitura, que o serviço de saneamento da prefeitura, ela contrata uma empresa. Se a empresa não tem condições de atender as quatro diretrizes, ela não ficava aquele serviço carente. Então, agora há a possibilidade de subdelegar esses serviços. Então, pode ser que essa estatal, se ganhar concorrência ou quem quer que seja, ela vai conseguir complementar aquela carência que ela tem de serviço subdelegando, subcontratando. Então, pode-se a possibilidade de usar até 25% do valor do contrato na subdelegação, desde que no contrato prévio isso esteja estabelecido. Os contratos atuais, eles vão permanecer, mas a lei ela exigiu que essas prestadoras de serviço atuais, que elas até março de 2022, março do ano que vem, elas comprovem capacidade econômico-financeira e técnica para o cumprimento das metas que foram estabelecidas até dezembro de 2033. Então, resumindo isso, até dezembro de 2033, os prestadores de serviços, contratos novos e contratos atuais, eles devem universalizar o acesso atendendo a 99% de água, esgoto, resíduo, etc. e tal. E quem está agora já com contrato vigente tem até março do ano que vem para comprovar que tem condições financeiras e condições técnicas para atender a esse tipo de serviço. Aí você pode me perguntar, Jefferson, e se a Águas do Paraíba, a SEDAI, não conseguir comprovar isso até março? Não sei como vai ser. Aí acho que esse, inclusive, vai ser essa é uma oportunidade para nós, advogados, atuarmos em defesa de algum lado, em prol de algum lado. Então, pode estar nascendo uma demanda jurídica para a gente, então, mais ou menos nesse caminho. Contratos atuais permanecem, vão ter que comprovar atestado, capacidade técnica, econômica e financeira, e os novos já entram com a proposta nova, todos para dezembro de 2033. Quando fala em prazo, eu acho assim, botar uma forca aí na cabeça de quem já está com contrato. Eu falei isso outro dia, eu falei num podcast que eu gravei que mexer em contrato, alterar contrato em andamento é a mesma coisa que trocar pneu do carro andando. Então, se mexer em contrato com contrato em andamento é a mesma coisa que trocar pneu do carro andando. Você vai ter que mudar a estrutura toda. Mas, de toda forma, a lei vem dar uma apertada para ver se esse serviço melhora, se o atendimento do serviço melhora. Sim. Eu acho muito interessante, né? Logo quando saiu essa lei, me perguntaram, será que dessa vez vão cumprir os prazos, né?
mas na verdade os prazos eles estão na lei para ser cumprido, né? Mas nada demonstra, não há nada assim. Muitas das vezes não tem nem sanção, tem leis que não trazem nem sanção se você descumprir o prazo. Você vê, uma lei que foi alterada pela 14.026, que foi a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se a gente for observar prazo, né, o primeiro prazo dela não era para o Brasil ter mais lixão, né, era para todos os municípios estarem com aterro sanitário. Em agosto de 2014. Pois é. Então a gente tem aí o prazo, muitas vezes, ele não está condizente, né? O legislador, quando coloca o prazo, ele não está observando a realidade de mais de 5 mil municípios que o Brasil tem. Né? Municípios, às vezes, que não tem, assim, em termos de estrutura administrativa, o básico ele não tem. Né? E aí fala-se aterro. Como também tem uma questão, né? Que os aterros hoje não é cada município ter um aterro, né? Tem municípios que não têm capacidade para ter aterro, não tem nem técnica para ter aterro, você precisa ter um consórcio de municípios para viabilizar um aterro, né? Então, o prazo está ali para ter um direcionamento, né? Mas é importante que se tenha uma sanção também pela ausência do cumprimento do prazo, porque senão fica parecendo que é só um número que está na lei, né? Sem nenhuma consequência, e aí o gestor não se preocupa com isso, mas na verdade, no meu entender, não sei na sua questão, e vou até te perguntar sobre isso, no meu entender, o não cumprimento do prazo configura improbidade, né? A não ser que ele consiga provar a incapacidade total, técnica, de se concluir dentro do prazo. Mas, salvo em caso contrário, se configura improbidade, porque aí existia no passado uma grande discussão, né, que o gestor público ele não trabalha com saneamento, que na época não se falava em saneamento, falava em água e esgoto, né? Porque a obra debaixo da terra ninguém vê, né? Filosofia universal. Pode ser que ainda filosofia universal do saneamento. Pode ser que o não cumprimento do prazo ainda está ligado a isso, né? Não dá voto. Não dá voto. Como a gente tem a questão do resíduo sólido, quanto mais distante, melhor, porque a gente não quer ficar próximo do nosso resíduo, né? E aí a gente finge que não existe, fica melhor. Né? Então, como é que você acha que esses prazos aí vão? É óbvio que é uma opinião, né? Não tem como a gente ter uma ideia absoluta. Como é que vai ficar essas questões desses prazos estabelecidos por essa lei? Bom, Jeff, você bem colocou aí. A própria questão de prazo na lei, em se tratando desse tipo de lei, que você envolve ambiente natural. O ambiente natural, ele é dinâmico, ele não é estático, então ele está mudando a todo instante. Fazer buraco para colocar uma rede de distribuição de água, o processo de licenciamento do saneamento, a lei até traz isso para a gente, ele deve ser simplificado no que tange aos prazos. Mas fazer buraco, você não sabe o que tem lá embaixo. Então, o saneamento é muito complicado quando você fala em colocar prazo, meta. Eu gosto até de chamar de objetivo, a lei chama de meta. Colocar meta em lei, ao passo que é muito complexo, em se tratando da questão da dinâmica ambiental, é bom porque aperta o sujeito lá. E falta a questão punitiva. Né? Há uma ausência aí da punibilidade. Acredito que justamente em face dessa instabilidade ambiental na hora de se atuar dentro da área. No que se relaciona no que tange à questão dos resíduos, a lei anterior, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, exigia que até novembro de 2014 os municípios apresentassem projetos de aterro, e a gente está aí agora em 2020, ainda com lixão e aterro controlado, que não serve para nada, e a lei trouxe uma nova roupagem, prorrogando um pouquinho esses prazos para 2021 para capitais e regiões metropolitanas, 2024 para municípios com até 50 mil habitantes. Então, esses municípios eles devem se estruturar aí em 2021 e 2024 para acabar definitivamente com o lixão, que é um absurdo, né? Ainda a gente racional, no momento atual, com tanta informação, com tanta tecnologia, a gente ainda ter lixão
em alguns municípios. É diferente do esgoto, que se a cidade já está edificada, você vai ter que sair igual um tatu fazendo buraco para tentar uma alternativa. Sim. Ou construir fossa, né? Ou você trabalha com fossa, sai escavando buraco lá para achar uma alternativa para coletar o esgoto do cidadão ou para levar água. No resíduo, não é tão complicado. O problema do resíduo é que ninguém quer morar perto de um aterro sanitário porque desvaloriza a região. Então, o aterro acaba ficando distante do município, na região periférica do município, e o custo de logística aumenta para o prestador de serviço, porque o cara ainda tem que rodar a cidade toda nas vias de acesso, tem que fazer um transbordo para depois levar o resíduo até o aterro. Então, assim, há uma complexidade. Por isso que as as empresas estão interessadas nesse serviço, porque esse serviço dá retorno financeiro. Sim, com certeza. O marco legal agora do saneamento trouxe a figura das agências reguladoras locais, né? Uma figura muito interessante, né? Porque não é comum, pelo menos na história do Brasil, aqui na realidade do Brasil, melhor dizendo, né? A gente ter agências reguladoras nos entes locais, né? Campos, inclusive, teve uma há pouco tempo aí, de vida curta, né? Logo foi extinta. Como é que fica essa situação? Você acha que a lei possibilita tanto agências locais quanto também a utilização por outras agências, né? O que eu achei super interessante, porque não gera para o ente público criar uma estrutura de uma agência, que não é uma coisa simples, né? Até por conta do nível técnico que ela tem que ter. A gente não está falando exclusivamente de uma autarquia administrativa, ela é extremamente técnica. Como é que você vê essa figura aí das agências reguladoras agora, obrigatoriamente para os entes locais no serviço de saneamento? Com a constituição da ANA, a ANA atuando com o saneamento, ficou todo mundo muito tenso, né? Falando assim, bom, como é que vai ficar agora quem trabalha nessas agências locais? Como que vai ser a atuação das agências locais? Essas agências, elas não serão encerradas, elas continuam a existir. O que eu entendo, o que eu acredito, né, que vai acontecer é que elas serão instruídas pela ANA, porque a ANA agora terá a opção, como é agente regulador, ela vai criar as normas de referência, já foram criadas normas de referência, inclusive até o dia 25 de outubro, elas estavam sob consulta pública, e a gente que é do direito sabe que norma de referência a gente chama de soft law, né? São aquelas normas orientativas, e essas normas serão utilizadas também pelas agências locais. Aí vejam, esses dias me questionaram isso numa reunião. Pô, mas se a ANA vai ter norma de referência e você está falando que essas normas são soft law, que elas não precisam obrigatoriamente serem cumpridas, como que vai atuar a agência local? Ela obrigatoriamente vai executar? A agência local vai seguir as normas de referência. Se o prestador de serviço, olha como a lei amarra as coisas, né? Isso é bacana. Se o prestador de serviço não quiser cumprir a norma de referência, ele não precisa cumprir a norma de referência da ANA. Só que, ao mesmo tempo, ele não recebe o incentivo do governo federal, que é o que ele precisa para poder executar o serviço. Ou seja, a norma de referência ela acaba deixando de ser uma soft law para ser uma hard law, né? Ela vai ser cumprida em face à necessidade do auxílio financeiro que o governo federal vai dispor para esse tipo de serviço. Sim, sim. E é muito interessante que essa questão que você colocou aí, né, gera, na verdade, a tentativa, né, da efetivação do pacto, né, do federalismo cooperativo que a gente precisa tanto, né? A gente vê aí, inclusive agora, nesse momento, a gente viu como é que foi desencontrado as ações do poder público, né, a nível federal, estadual e municipal, cada um para um lado diferente, né? E, inclusive, serviu muito para o Supremo dar um posicionamento sobre isso, sobre a questão do federalismo cooperativo, né, constante ali do artigo 23 da Constituição. Então, isso é muito interessante, né, nesse sentido, essa lei traz isso.
inclusive, aí você colocou aí da questão do financiamento, né, de verbas, o repasse de verbas federais, inclusive na questão da regularização fundiária, né, que está relacionado, essa lei trouxe também uma pequena diretriz nesse sentido, né, que entrou em cooperação com a lei de regularização fundiária lá da REURB, REURB-S, REURB-E, para incentivar os municípios a fazerem isso, né? Não basta simplesmente ter uma pressão do tem que fazer, mas não se sabe como fazer por parte do ente local, né? Muitos desses municípios não têm nenhuma estrutura para atividades, execuções tão técnicas como essa, né? Que dependem de estudo e tudo mais. E aí você falou várias vezes aí a questão aí do espaço, né, da oportunidade e principalmente da questão técnica e da especialidade que essa lei traz. Eu acho que todo o ordenamento, pelo menos o ambiental, ele está se tornando bem técnico. Não há mais espaço para amadorismo nessa área, na área ambiental, né? Porque tanto por conta das responsabilidades, né, tanto civil, penal quanto administrativa, né, quanto pelo critério técnico mesmo. Não é mais a questão ambiental, não há espaço mais para paixão, né? Simplesmente o cara que gosta, que acha legal, mas sim o cara que entende, né? O profissional tem que entender, e cada um na sua área, né, por decisões colegiadas. Eu costumo falar isso, a questão ambiental em todas as esferas, seja pública ou privada, são tomadas de forma colegiada, né? Porque acaba que não é o engenheiro que tem a razão absoluta, não é o advogado que vai ter, mas é um conjunto de profissionais e de ciências que vão chegar em um posicionamento adequado. Você acha, né? Você pensa, como é que essa lei vai trazer aí uma possibilidade de ampliação para esse mercado, né? O nosso mercado da área jurídica, né? De atuação do advogado, né, nesse espaço, com essa nova normativa aí? Nossa, eu gosto demais de falar sobre isso, porque isso, inclusive, é um pouco da minha vida profissional. Assim, eu sou advogado, raiz, ambiental, e aí vou pegar os ganchos aqui, tá, Jefferson? Se a gente não pode ter mais esse sentimento. Eu nem falo que eu sou advogado ambientalista, que seria o certo, constitucionalista, administrativista, não sei o quê. Eu sou advogado ambiental, eu trabalho na área ambiental. E uma das propostas... Assim, a minha caminhada pela engenharia foi exatamente para buscar conhecimento técnico para trabalhar aqui no direito ambiental, aquela deficiência que eu tinha antigamente de conhecimento técnico para trabalhar na área ambiental. Você falou aí de regulação fundiária, você está escrevendo uma obra sobre isso. Então, veja que quando você vai fazer uma regulação fundiária, você vai precisar de topógrafo, engenheiro civil, geólogo, biólogo, enfim, e vai precisar de um advogado. Para a gente falar sobre o assunto ambiental, tem que ter um conhecimento técnico. E aí eu tenho certeza, vou afirmar isso, que esse marco do saneamento ele está trazendo uma proposta muito bacana para quem é advogado, não só especialista em meio ambiente, porque, olha, vejam os contratos. Nós vamos discutir, se o cara não cumprir com o prazo, vamos discutir contrato. Então, tem que discutir contrato. Automaticamente vai ter que ter conhecimento técnico para discutir contrato. Técnico da área ambiental. Então, eu acredito que está vindo uma oportunidade não só para os profissionais da área técnica de engenharia, saneamento, etc. e tal, mas para os advogados de forma geral, para quem está iniciando, para quem tem interesse em trabalhar na área, principalmente no que se refere a contratos públicos. Isso é fato, vai acontecer e acredito que o mercado está bem aberto para a gente aí nesse caso, nesse sentido. Não, com certeza. Também penso assim também, né? E ainda bem que vai acontecer isso, né? Que bom. Que bom, né? As empresas, de uma forma geral, as pessoas, de uma forma geral, né? Tem que parar de pensar que o advogado que trabalha com a área ambiental é um advogado que resolve o problema. Ele está muito mais no preventivo do que na ação judicial, né? A ação judicial, eu costumo dizer, quando eu dou aula de direito ambiental, eu costumo dizer que a ação judicial você está minimizando os custos judiciais para aquela pessoa, porque muitas vezes o meio ambiente já foi danificado, já tem uma série de questões. Então, é muito mais adequado a contratação do jurídico preventivo
do que o jurídico pós-dano, pós-falha contratual, né? Hoje em dia, ter um jurídico preventivo é muito mais econômico financeiramente do que contratar depois do problema acontecido, né? Depois que o problema já aconteceu. Então, eu acho também que está mudando, acho que o perfil está mudando e espero que realmente mude, né? Eu, particularmente, não tenho mais pergunta a fazer, entendeu? Não sei se a gente abre aqui para alguma pergunta de alguém interessado. Eu vou, enquanto as pessoas... Algum dos colegas que... Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição aqui, mas eu vou contando um caso enquanto eles vão perguntar, porque eu lembrei quando você falou de... Estou à disposição, viu, gente, para perguntas aí. Se alguém depois também quiser fazer contato pelo Instagram, pode ficar à vontade. Eu lembrei que você falou assim de que saneamento fica enterrado, né, que não dá voto. E agora você falou sobre a questão preventiva do direito ambiental preventivo. Eu fui trabalhar no processo de licenciamento uma vez, como advogado e como engenheiro, no mesmo processo, de uma rede de abastecimento de água. E quando os caras começaram, estava com a licença de instalação, quando eles começaram a fazer o buraco para a escavação, apareceu uma ossada de um bicho. E aí brotou do nada o IPHAN, e o IPHAN paralisou a escavação, porque eles estavam investigando lá a questão do patrimônio genético e tal. Não sei o que. Então, assim, a gente deixou de levar água para a casa do cara, porque tinha uma ossada ali que podia explicar alguma coisa da nossa história. E é aí que entra a estrutura preventiva. Não só, eu estou fazendo uma analogia, né, do direito, Sim, mas como também das áreas técnicas. Eu, como advogado, deveria ter exigido, estou dando um exemplo, né, que eles me apresentassem um atestado de uma certidão do IPHAN daquela área. O IPHAN deu a certidão, na verdade, nós tínhamos a certidão, mas não foi feito um estudo técnico apropriado para identificação. Isso acontece sempre, tá, Jefferson? Nessas obras na área urbana, principalmente, ou próximo a regiões onde havia tribo indígena ou coisas do gênero, isso sempre acontece. Então, essa coisa preventiva foi bem bacana que você falou aí. Acho que eu só estou ratificando aqui. E é isso, meu amigo. Estou à disposição. Não, perfeito. Acho que ninguém vai fazer pergunta, ou acho que não. O pessoal está tímido ainda. É ainda o modelo da internet. Novo, né? O assunto é novo, o assunto é um pouco... O assunto é muito novo ainda, é muito novo. Ainda não está ainda no contexto ainda. Inclusive, a engenharia de segurança hoje tem que saber do meio ambiente. As normas do INER que é muito a nossa. Claro, com certeza. Nelson Gondim, grande engenheiro de segurança aí da cidade. Sim. Obrigado, Nelson. Com certeza. Mas é isso, gente. Jefferson, vigia sua hora aí, meu amigo. Frank, vamos para as considerações finais. Né? Eu só tenho a te agradecer aí pela participação, foi um grande prazer. Né? Trouxe muito conhecimento para a gente sobre essa nova norma jurídica, né? esse novo marco legal do saneamento. Óbvio que é uma questão ainda, o que você trouxe aqui de conhecimento para a gente aí é o início, né? Vamos dizer assim, né? Tem muito mais para se falar sobre isso, muito mais para se estudar. E eu costumo dizer, logo quando saiu, vieram me perguntar, está tudo resolvido? Eu falei, nada, agora começa a não ter quase nada resolvido, porque agora começa a se solidificar essas questões, né? Vai começar agora as disputas judiciais, as decisões judiciais pacificando alguns posicionamentos. Provavelmente vão ter algumas declarações de inconstitucionalidade de alguns artigos dessa lei, né? Então, mas é o início para a gente começar a tentar o principal que você colocou no início aí da sua palestra, da nossa conversa aqui, que é a universalização do saneamento básico. Né? Então, vou pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Já existem ações de inconstitucionalidade propostas questionando, inclusive, essa autonomia do município de contratar. Enfim, em outro momento a gente pode aprofundar mais. Eu quero agradecer o convite. Acho bem bacana a Comissão de Direito Ambiental da OAB atuar em todo o segmento ambiental.
é uma resposta que a gente dá para a sociedade, não só como profissionais, mas como eu como cidadão, como professor, como educador, você no mesmo caminho. Então, acho que a gente tem que estar aqui trazendo a informação técnica, a informação jurídica, mas principalmente mostrando que o legislativo, por mais que seja questionado, ele está se preocupando, ou ele tem uma preocupação em tentar atender a esses serviços que são essenciais para a vida das pessoas. Então, muito obrigado e um grande abraço para você e para todo mundo que participou aí até agora. Ok, grande abraço, Frank. Obrigado a participação de todo mundo aí. Vamos aguardar os próximos eventos aí.